Seguinte, alunos, a gente vai começar a estudar um novo tópico que é dilatação térmica linear. E aí já existe uma videoaula que eu abordo esse assunto. Eu vou deixar no card, vou deixar também na descrição, tá? Também vou fazer uma lista de exercícios que vai estar na descrição do vídeo. E por favor, se você for meu aluno, inscreva-se no canal porque eu vou periodicamente ficar produzindo vídeos para vocês, né? Para ajudar vocês a compreender melhor esses assuntos. E aí, se você tiver inscrito, você sempre vai ter acesso. E eu quero tornar isso periódico. E aí, quanto melhor funcionar, mais motivado eu vou ficar para continuar produzindo para vocês, tudo bem? Mas, claro, depende muito de vocês, tudo bem? Por favor, se inscreva se você ainda não estiver inscrito, tudo bem? Olha só, essa questão aqui é uma questão do SIS, tá? Sobre dilatação térmica. E aí, tu pode ver essa resolução tranquilamente agora, só que aí eu vou recomendar que você veja a videoaula que eu fiz sobre isso também, tá? E aí, deixa eu só deixar logo claro aqui qual é a expressão que a gente vai usar. E quando é que você sabe que você vai ter um problema de dilatação linear, tá? Lembrando, dilatação é algo sobre aumentar de tamanho, aumentar de dimensões, tá? E térmica significa que vai estar associado com temperatura. Então, dilatação térmica é quando algo muda de temperatura e, consequentemente, gera uma mudança nas suas dimensões, tudo bem? E nesse caso aqui vai ser linear, beleza? Ó, então, na questão do SIS, na construção da ponte Rio Negro, foram utilizadas vigas longarinas de concreto de 45 metros de comprimento. E aí uma fotinha para ilustrar. Considerando o coeficiente de dilatação linear do concreto. Então, olha só, falou em dilatação linear do concreto, significa que a gente vai ter que usar essa informaçãozinha aqui, tá? Vale 1 vezes 10 a menos 5. E aí você vai lembrar que a gente estava numa vibe de... Se você for ver, na verdade, aquele vídeo que eu vou colocar na descrição e nos cards, você vai ver que a fórmula de dilatação linear é essa aqui, ó. Comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes 1 ΔT. Beleza, já sei que é isso aí. E aí, o que é que eu faço agora? Ó, ΔL é a variação de comprimento, L0, comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, que bem aqui ó, é 1 vezes 10 a menos 5, tá? E esse 10 a menos 5 aqui, ou melhor, esse 1 termo neutro da multiplicação, você não precisa escrevê-lo. E esse 10 a menos 5 é uma potência de base 10. E você normalmente, frequentemente, vai utilizar a potência de base 10 nesse problema, tudo bem? Inclusive, a grande complicação desse problema são as potências de base 10, tá bom? Uma variação de temperatura de 8 Celsius causa uma variação de comprimento em milímetros. E aí, filhos, o que eu vou recomendar para vocês? Eu vou tentar fazer do modo mais simplificado e vou tentar não deixar o vídeo muito longo. Você pode utilizar potências de base 10 e você pode não utilizar essas potências de base 10. O que eu vou fazer? Olha só, tá vendo aqui? A gente precisa preencher essas informações na fórmula, tá? Então, primeiro a gente precisa de comprimento inicial, tá? Ele perguntou sobre a variação de comprimento, então tu quer saber este ΔL aqui. Comprimento inicial, você viu que é 45 metros, tá bem aqui, tá? Só que ele quer a resposta em milímetros. Se tu quer a resposta em milímetros, é desejável que você coloque toda a informação aqui de comprimento em milímetros. Olha só. Então, eu não posso utilizar, ou melhor, eu posso, né? Mas uma opção seria, ao invés de colocar 45 metros, para o L0, eu vou considerar ele como sendo 45. E aí, em vez de colocar somente 45, eu vou colocar 45 mil. Por que eu vou colocar 45 mil? Porque 1 metro tem 1000 milímetros. Então, se eu tenho 45 metros, eu tenho 45 mil milímetros, beleza? E aí, a minha resposta vai ficar em milímetros, tá bom? Então, olha só. Onde tinha o L0, então, olha só, ΔL vai ser igual a 45. Esse ponto não era para aparecer, desculpa. Peraí. 45 vezes o alfa. O alfa... 45. Vamos já colocar em milímetro, né?
Então, tu sabes que cada metro tem 1000 milímetros, então 45 metros tem 45 mil milímetros, e esse 1000 pode ser representado por um 10 à terceira. Aonde tinha o alfa, eu vou colocar esse 10 a menos 5. Este 1 não precisa aparecer, porque é termo neutro da multiplicação, tá? Multiplicar por 1 não muda nada do resultado, então eu não vou escrevê-lo aqui. Então, o alfa vai ser só um 10 a menos 5, bem aqui, tá? E aonde tinha o ΔT, ele informa, variação de temperatura 8 Celsius, tá? Então, aonde tinha ΔT, eu vou colocar um 8 bem aqui. E se a gente fizer essas operações bem aí, a gente vai ter a resposta do nosso problema, tá? Bora começar com esse 45 vezes 8. E aí, multiplicaçãozinha tranquila, tá? Lembrando, tu vai multiplicar esses números comuns e depois você vai operar as potências de base 10 juntas, tudo bem? Então, 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 4 dá 32, com 4 aqui vai dar 36. Então, a nossa resposta aqui para multiplicação entre 45 e 8 é 360, tá bom? 360 vezes essas potências de base 10 aqui, tá? Mas olha só, você já chegou no 360 e depois você vai ter que andar com as vírgulas para corrigir a potência de base 10. Mas tu já sabe que a tua resposta vai ter essa cara aqui, 36 vezes alguma coisa. Então você poderia já eliminar algumas alternativas daqui, ó. Então, ó, 3,6 poderia ser, 0,36 poderia ser também, tudo bem? Então, a gente precisa definir quantas casas decimais a gente vai andar. Ó, potência de base 10. Você já deve saber que você vai repetir a base, somar os expoentes. Eu estou esperando algum aluno meu me pedir essa aula de potências de base 10. Mas, quanto isso não ocorre, eu vou imaginar que vocês já estão tranquilos quanto a isso. Repete base, opera os expoentes. 3 menos 5 vai dar menos 2, tá? O que você pode fazer, filho? Como você tem a resposta ali em número decimal, sem utilizar a notação científica, o que você vai fazer? Ó? Esse menos 2 aqui, ó, significa que ele está diminuindo esse número aqui em duas casas decimais, tá? Então, se eu tinha 360, significa que a vírgula estava aqui antes do zero. Se eu vou multiplicar por 10 a menos 2, eu vou andar duas casas decimais, tá? Diminuindo esse 360. Então, eu viria para cá, ó. 1, 2, tá? Então, 360 vezes 10 a menos 2 vai dar 3,6. Essa seria a resposta, beleza? Então, 3,6, bem aqui, tá bom? E isso estaria em milímetros. Por que estaria em milímetros? Porque eu já comecei o problema colocando as informações de comprimento em milímetro. Então, a minha resposta vai ter que vir em milímetro. Tudo bem? E aí, filhos? Questão do CIS, tá? Da UEA. É isso que o vestibular está esperando de você. Então, se você tiver alguma dificuldade ou alguma complicação na resolução da questão, por favor, faça comentários. Se a aula foi instrutiva para ti, por favor, dê o like aí. E se lembra de se inscrever no canal se tu for meu aluno, porque eu quero produzir bastante conteúdo assim para vocês, justamente para que vocês passem pelo ensino médio com algumas facilidades a mais, tá? As coisas já estão complicadas o suficiente para vocês tentarem aprender isso sozinho, beleza? Filhos, grande abraço, bons estudos e até a próxima oportunidade. Se lembra que vai ter vídeo aí na descrição, tá? Até mais, filhos!